Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gelson e nessa aula de hoje nós vamos estudar então sobre as sequências e como que a gente utiliza as expressões algébricas dentro do estudo das sequências. O que que é uma sequência recursiva e como que a gente vai utilizar justamente as expressões algébricas e aquelas variáveis que a gente estuda no sétimo ano para representar a lei de formação de uma sequência. Vamos começar falando um pouquinho sobre a ideia de recursividade. Vocês aí conseguem visualizar e enxergar algum padrão nos detalhes aí desse brócolis romano? Observem as pontinhas dele. Será que não tem alguma coisa que a gente enxerga ali como um padrão? A gente consegue enxergar, sim, algumas coisas, né? A gente consegue ver mais ou menos um espiral, algo assim. Parece que ele é infinito e quanto mais zoom a gente dá nele, mais a gente consegue visualizar esse espiral, certo? Será que a matemática define isso de alguma forma? Sim, pessoal. Isso é o que a gente chama na matemática de recursividade, certo? E a gente trabalha também com a ideia dos fractais. Por exemplo, olha esse triângulo aí da imagem logo acima. Vocês percebem que esse triângulo, em cada lado dele, ele gera outros triângulos. E em cada lado deles, eles vão gerando outros triângulos, né? Essa sequência vai se repetindo infinitamente. E essa forma de repetição vai indicar para a gente a criação de um fractal, certo? Os fractais são figuras que apresentam padrões que são indefinidos, mas eles mantêm uma estrutura de algum ponto de visão. Esse aí é o floco de neve de Koch, que foi um dos primeiros fractais a serem definidos na matemática, né? Ele é construído a partir de um triângulo equilátero, que é aquele triângulo que tem os três lados iguais, e esse mesmo triângulo vai gerando outros, que vão gerando outros, e isso vai se repetindo indefinidamente. Não existe um número de repetições. A impressão que a gente tem é que se a gente der zoom nessa figura, a gente vai enxergar aquela figura inicial, gerando novas figuras, e esse processo vai se repetindo infinitamente, certo? Essa, pessoal, é a ideia da recursividade. Olha só aqui, nós temos um triângulo que é o triângulo de Sierpinski. Esse triângulo também dá a ideia de recursividade, porque é como se dentro dele formassem-se outros triângulos que formam outros, e assim a gente vê a ideia de um fractal na matemática. Os fractais também podem ser criados em computadores utilizando cores, e isso gera coisas muito interessantes de a gente ver, certo? Figuras que são muito legais. Quanto mais a gente dá zoom nessas figuras, mais a gente vê aquela figura inicial se repetindo. E aí a gente chega a ficar assim meio tonto, porque é uma figura que não tem fim, né? Não interessa quantas vezes eu dei um zoom naquela figura, eu vou estar vendo sempre a mesma coisa acontecendo. Bom, na matemática, a gente vê essas figuras, mas na arquitetura também. Aqui a gente tem uma fotografia, né, de um exemplo arquitetônico em que a gente tem uma pequena ideia também de recursividade, porque a gente percebe um corredor e nesse corredor tem infinitas repetições dos pilares e das estruturas que dão a ideia para a gente de que esse corredor realmente é infinito, certo? Quando a gente está lá, por exemplo, gravando um vídeo, certo? Eu aqui agora, eu estou usando uma ferramenta para gravação de vídeo. E eu também consigo ver isso. Vou mostrar aqui para vocês, olha só. Aqui eu tenho uma ideia de recursividade, porque a minha tela está gravando a tela, que está gravando a tela, e assim por diante. Essa aqui é a ideia de recursividade, são fractais. Se eu observar aqui, eu vou ver que eu estou infinitamente lá, né? O ponteiro do mouse vai indo e se espelhando ali para trás. Isso é muito interessante e dá a ideia também de sequências. Voltando, por exemplo, do brócolis, a gente consegue ver agora e entender um pouquinho como que ele funciona, né? O crescimento de várias plantas na natureza é regido de acordo com os fractais. O próprio brócolis tem as suas ramificações que vão se dando infinitamente e isso vai aí mostrando e definindo o crescimento dele enquanto legume, né? Os cantinhos vão se aumentando, se ramificando e a gente vê aí o brócolis sendo formado e crescendo. Bom, na matemática, nós temos vários tipos de sequência, além dos fractais, além dessa ideia da recursividade. Nós temos as sequências recursivas, que são sequências definidas a partir de uma lei. Essas sequências podem ser figurais, quando são expressas a partir de figuras, ou podem ser numéricas. Por exemplo,
Aqui eu tenho uma sequência figural. Você aí que está assistindo, consegue me dizer qual é o próximo termo dessa sequência? Observa uma coisa. Aqui no computador, não tem como eu definir qual que é o próximo termo, certo? Porque são todos iguais. Porém, aqui nessa sequência figural, utilizando a matemática, eu consigo definir ela. Pause o vídeo, tente me dizer qual que é o sexto termo dessa sequência, e aí eu venho com a resolução. E aí, conseguiu? Olha só, eu tenho aqui vários quadrados, certo? Esse quadrado tem uma bolinha, esse tem 4, esse tem 9, esse tem 16, esse tem 25. Quantas bolinhas seriam o próximo quadrado? Tem várias formas da gente definir isso, certo? Você pode, olhando aqui o lado do quadrado, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o próximo quadrado mede 6 por 6. 6 vezes 6 é 36, certo? Esses números que a gente tem aqui, o 1, o 4, o 9, o 16, o 25, são números na matemática que são muito importantes. São chamados de números quadrados perfeitos, que são aqueles números que têm raiz quadrada exata. Por exemplo, qual que é a raiz quadrada do 16? É o 4, porque 4 ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16. Como nós temos aqui o termo que tem 16 bolinhas, é o quadrado que mede 4 por 4. Né? Assim como a raiz quadrada de 9 é 3, eu tenho aqui o termo com 9 bolinhas que mede 3 por 3. Essa é a ideia de raiz quadrada, certo? Como que eu posso definir todos os termos dessa sequência? Percebam uma coisa, pessoal. Quando nós temos sequência, nós temos o primeiro termo, que é esse aqui. O segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo, o quinto termo e o sexto termo. Observem uma coisa, na matemática também a gente define os termos assim. O primeiro termo é o A1, o segundo é o A2, o A3, o A4, o A5 e esse é o A6, que a gente já descobriu que é 36. E se vocês perceberem, quando eu pego esse númerozinho que está aqui e elevo ao quadrado, eu encontro o termo da sequência. 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2 é 4. 3, aqui, 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 3 ao quadrado, 3 vezes 3 vai ser o 9. 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4 vai ser o 16. Assim como 5 ao quadrado é 25 e 6 ao quadrado é o 36, certo? Então, a gente consegue definir coisas importantes sobre essas sequências, como se fossem regras sobre essas sequências. Como que eu poderia escrever, então, uma lei para essa sequência? Como que eu poderia definir um termo qualquer para essa sequência? Esse termo qualquer, eu posso chamar ele de enésimo termo, o termo n. E aí percebam uma coisa, que para mim calcular um termo da sequência, eu faço o termo elevado ao quadrado, por exemplo. Para mim calcular o quarto termo, bastaria fazer o 4 ao quadrado, que daria o 16. Para mim calcular o quinto termo, bastaria eu fazer o 5 ao quadrado, que dá o 25. Então, para mim calcular o enésimo termo, que é o que a gente chama de AN, basta fazer o n elevado ao quadrado. Essa aqui é a lei de formação da sequência, porque a partir dela eu consigo definir qualquer termo da minha sequência. Por exemplo, se eu quero descobrir qual que é o 10º termo da minha sequência, qual que é o A10, basta eu fazer o 10 elevado ao quadrado. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Se eu quiser descobrir qual que é o 15º termo da minha sequência, o A15, basta eu pegar aqui e fazer A15. 15 elevado ao quadrado, né? 15 elevado ao quadrado, 225. Mais um. Se eu quero descobrir qual que é o 11º termo da minha sequência, o A11, basta eu fazer o 11 elevado ao quadrado. E aí eu vou encontrar o 121. E assim por diante, pessoal. Para a gente trabalhar com as sequências, nesse caso aqui dessa sequência figural, eu posso utilizar essa regra aqui para descobrir
qualquer termo da minha sequência. E essa sequência figural, como que ela funciona? Nós temos aqui números triangulares, certo? Nós temos triângulos formados por bolinhas. Pause o vídeo e tente me dizer aqui qual vai ser o meu sexto termo dessa sequência. Você pode até tentar desenhar ele, inclusive. E aí depois a gente trabalha com a lei de formação. Tenta fazer aí. E aí, conseguiu? Bom, pessoal, olha só. Nós temos aqui o A1. O A1 é um triângulo formado por uma bolinha. O A2 é um triângulo formado por 3. O terceiro termo, que é o A3, é um triângulo formado por 5. O A4 é um triângulo formado por 4 mais 3 mais 2 mais 1, 7, 8, 9, 10. O A5 é um triângulo formado por 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Então, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quantas bolinhas vai ter o sexto termo dessa sequência? O A6. Bom, para mim descobrir isso, se eu usar essa ideia aqui, ó, 5, 4, 3, 2, 1, eu consigo descobrir o A6, né? Porque vai ser um triângulo que tem 6 bolinhas aqui, depois 5, 4, 3, 2, 1, certo? E aí basta eu somar, então. 6 mais 5, 11, mais 4, 15. Mais 3, 18, mais 2, 20, mais 1, 21. Então, o meu A6 é 21. Mas e aí, será que eu consigo descobrir uma regra matemática para me expressar o crescimento dessa sequência? Utilizando aí variáveis ou expressões algébricas? Olha só, pessoal, percebam uma coisa. Eu tenho o A1, certo? Mas o A2, ele é o A1 mais 2. Ele é o 1, que é o termo anterior, mais o 2, que é o termo. O A3 é o termo anterior, que é o 3, mais o termo, que é 3. Perdão, o A3 aqui, que é o 5, ele não é 5, né? É 6. Corrigindo aqui, aqui nós tínhamos 6, certo? Então, o A3 aqui que eu tenho, ele é o termo anterior, que é 3, mais o termo, 3. Então, é o 6. O A4 é o termo anterior, que é o 6, mais o termo, que é o 4, que daí dá 10. O A5, que é 15, é o termo anterior, que é o 10, mais o termo, que é o 5, 15. E o A6, que é 21, é o termo anterior, que é o 15, mais o 6, que é o termo, resulta no 21. Então, o A7 e o A8, como que eu ia descobrir quais são? É sempre o termo anterior mais o termo. Como que eu escrevo isso através de uma expressão algébrica? Olha só, então, o meu enésimo termo da minha sequência, o meu AN, é sempre o termo anterior mais o termo, ou seja, o termo anterior mais o N. Como que eu escrevo o termo anterior utilizando linguagem matemática? Bom, se o N, né, se o AN é o meu termo atual, o meu termo anterior é o AN menos 1, como se fosse a ideia de antecessor e sucessor, né? O antecessor do x é o x menos 1. Então, o antecessor, o termo anterior ao n, é o n menos 1. E aí, como a sequência é o termo anterior mais o termo atual, eu vou fazer que o meu AN é o meu AN menos 1, que é o termo anterior, mais o n, né, que é o termo que eu tenho. Então, por exemplo, se eu quero calcular o A6, eu faço o termo anterior do A6, que é o A5, certo? Que no caso aqui nosso é o 15, mais o n, que é o 6. Por isso que o meu A6 aqui deu 21. Se eu quisesse calcular, qual que é o meu A7? É o meu termo anterior, que é o A6, no caso 21, mais 7. Então, o meu A7 seria 28. Você pode desenhar os triângulos e perceber que esses cálculos vão dar certo. Então, por mais que essa sequência aqui seja um pouquinho mais complicada de a gente encontrar o termo geral, a sua lei de formação,
a gente também consegue descrever essa lei de formação através de uma expressão algébrica, certo? Bom, pessoal, agora vamos falar sobre sequências numéricas, só números, certo? Por exemplo, temos a sequência aqui o seguinte, 3, 5, 7, 9, 11. Olha, me representa-se a sequência dos números ímpares maiores que 3, maiores ou iguais a 3. Cada composição de uma sequência, como eu falei, é chamada de termo, então a gente pode chamar de termo 1 ou de A1, nesse caso 3, o A2 é o 5, o A3 é o 7, o A4 é o 9, o A5 é o 11, né? Então, nós temos a sequência 3, 5, 7, 9, 11. E aqui, ele dá para nós qual que é a lei de formação dessa sequência, né? Para um termo n, um enésimo termo, nós temos a lei de sequência, que é 2 vezes o termo mais 1. Então, a lei de formação da minha sequência, o meu enésimo termo, o meu AN, é 2 vezes o n mais 1. Por exemplo, qual que é o número que compõe o 11º termo dessa sequência? É o meu A11, certo? Para mim calcular o A11, basta fazer 2 vezes o 11, que é o termo, mais 1. Então, o meu A11 vai ser 2 vezes 11, 22, mais 1. O meu A11 vai ser 23. Esse é o 11º termo da minha sequência. Então, seria 3, 5, 7, 9, 11, aí teria outro. O 11º termo seria o 23. E qual que é o número, por exemplo, que compõe o 300º termo, né? O termo de número 300? Qual seria o meu A300? Basta eu utilizar a lei da sequência. 2 vezes o termo mais 1, ou seja, 2 vezes o 300 mais 1. Então, o meu A300 seria 2 vezes 300, 600, mais 1, 601. Então, aqui eu consigo descobrir agora qualquer termo da minha sequência tendo a lei de formação dela, né? Que é essa aqui, a lei de formação da minha sequência. Isso é muito importante. Descobrir a lei de formação não é tão fácil, mas usar ela é bem tranquilo. Basta substituir o n pelo termo que a gente está procurando. Olha só, mais uns exemplos. Vamos escrever aqui os 5 primeiros termos de cada uma dessas sequências que são infinitas. E nós temos a lei de formação delas expressas. Então, eu quero descobrir os 5 primeiros termos dessa sequência. AN é igual a 4 vezes n. Então, o meu primeiro termo, que é o A1, é só fazer 4 vezes o n, que é 1. Então, o meu A1 é 4. O meu A2, 4 vezes o n, que é 2, 8. O meu A3, 4 vezes o 3, que vai ser 12. O meu A4, 4 vezes o 4, que vai ser 16. E o meu A5, 4 vezes o 5, que vai ser 20, certo? Então, qual que é a minha sequência aqui? Sendo ela infinita, eu posso escrever ela assim. 4, 8, 12, 16, 20 e assim por diante. Eu utilizo aqui as reticências para indicar que é uma sequência infinita. Letra B. A minha sequência é dada por AN é igual a 2 vezes o n menos 1, certo? Então, se eu quero calcular o primeiro termo, o A1, eu vou fazer 2 vezes o n, que é 1, menos 1. Então, o meu A1 vai ser 2 vezes 1 menos 1, resolvendo o primeiro que está no parênteses. 2 vezes 0, 0. O meu A2, 2 vezes 2 menos 1. Então, 2 menos 1 é 1, e aí 2 vezes 1, 2. O meu A3, 2 vezes 3 menos 1. Então, percebendo que a única coisa que está mudando aqui, ó, é o valor do n. Então, fazendo aqui 3 menos 1, 2. E 2 vezes 2, 4. O meu A4, 2 vezes 4 menos 1. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6. E o meu A5, que é o quinto termo, 2 vezes o 5 menos 1, que vai ser 2 vezes 4, que é 8. Então, eu consigo escrever aqui a minha sequência, que por acaso deu aqui a sequência de números pares, né? Os naturais pares, 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante, certo? Depois vai vir o 10, o 12
e a gente já consegue entender qual que é a lei de formação da sequência numérica, certo? Muito bem, pessoal. Então, a gente viu aqui alguns exemplos de sequências numéricas, sequências formadas por figuras, certo? Aqui, eu tenho uma questão que eu vou deixar de desafio para você, certo? Ricardo pesquisou sobre fractais para reproduzir, utilizando um programa computacional, a figura formada na sexta transformação da curva de Koch, que é o fractal de Koch, certo? Aquele triângulo que eu mostrei para vocês ali no início da aula. Nós temos uma linha inicial, vou dar uma dica, e essa linha vira, na verdade, 4 linhas, certo? E cada uma dessas vira outras 4 linhas. E aí vão indo cada vez de 4 em 4, né? A quantidade de linhas que nós temos vai se multiplicando por 4. Concordam? Então, por exemplo, daqui para cá eu tive a quantidade de linhas vezes 4. Aqui a quantidade de linhas vezes 4. E assim por diante. Sabendo que Ricardo precisa indicar o número de segmentos que a figura deverá ter para o programa funcionar, qual número ele deverá inserir? Então, o que ele quer saber? Ele dá aqui como que funciona essa sequência e ele pergunta, né? Ele precisa indicar qual que é o número de segmentos que a figura deverá ter, né, para que o programa funcione. Então, qual que é o número que ele deve inserir? Como que ele insere esse número, sabendo que a curva, né, ela tem indefinidas repetições? Como que ele pode escrever uma expressão para indicar o que está acontecendo com as linhas, com a quantidade de linhas ou a quantidade de segmentos dessa figura, certo? Não é um número, é uma expressão que ele vai ter que pôr aí no computador para que o computador sempre siga aquela expressão e encontre os próximos valores. Por exemplo, quando eu estiver na sexta transformação, certo? Quantas linhas eu vou ter? Quantos segmentos eu vou ter, por exemplo, na sexta transformação? Pense aí e tente resolver, certo? Bom, pessoal, essa então foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Estudamos um pouquinho de sequências recursivas e como que a gente representa uma sequência por meio de expressões algébricas. Tchau, pessoal!